Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14. Os que encontraram, digam amém. Vamos ler para ganharmos tempo. A palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Parafraseando esse texto, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versos 1 e 2. Que diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Que tem assento, assente-se, por favor. A vida cristã é como uma corrida, é semelhante a uma maratona ou a uma competição. E há alguns versículos da Bíblia que atestam para este fato, para esta realidade, que estamos em uma corrida. Por exemplo, quando você lê 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 25, 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, Atos capítulo 20, verso 24, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, como também os textos que ora acabamos de ler, nós iremos descobrir que a vida cristã é como uma corrida. Tanto que no versículo de número 13 e 14 da carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer desta maneira, principalmente o verso 14: prossigo para o alvo, prossigo para um objetivo. Quando você lê a Bíblia na tradução NVT, você vai encontrar a seguinte frase: prossigo para a linha de chegada. Paulo aqui está falando acerca de uma corrida, de uma competição. Paulo, ele está usando os Jogos Olímpicos
que acontecia na Grécia para trazer para os irmãos em Filipos uma realidade espiritual. Paulo está dizendo, irmãos filipenses, da mesma forma que os competidores competem por um prêmio aqui na terra, nós estamos competindo, nós estamos correndo para uma carreira que o destino é o céu. O destino final dos competidores da Grécia era a linha de chegada, mas para o crente, a nossa linha de chegada, o objetivo final é o céu. É por isso que Paulo escreve: prossigo para o alvo, prossigo para a linha de chegada. Todavia, Paulo aqui no capítulo 3, ele não começa falando da corrida, porque quando você olha o texto imediato, você vai ver que Paulo começa a tratar com a igreja dessa forma, dizendo: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Paulo está exortando a igreja a se alegrar no Senhor. Paulo está trazendo um mandamento para a igreja, porque a palavra alegrai-vos é um imperativo, é uma ordem. Então a igreja precisa se alegrar em Cristo Jesus, porque a alegria do cristão não está nas coisas terrenas, ainda que nos proporcione momentos de alegria, mas a felicidade do crente verdadeiramente está na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz assim: eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. E ele começa a advertir a igreja dizendo: olha, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal, e cuidado também com aqueles que estão exigindo a circuncisão. Paulo aqui não está falando de 3 grupos diferentes, mas de um grupo com 3 características. Eles são cães, praticam o mal e ainda exigem a circuncisão. O que é que estava acontecendo na igreja, na cidade de Filipos? Os mestres judaizantes queriam inserir na mensagem do Evangelho a obrigatoriedade da circuncisão como condição indispensável para a salvação. Entre outras palavras, os judaizantes estavam dizendo: olha, gente, não basta apenas somente crer em Cristo Jesus para ser salvo. Se vocês quiserem obter a salvação, vocês vão precisar se circuncidar, cortar um pedaço da pele do prepúcio do órgão genital masculino, conforme a aliança de Deus com Abraão. Só que Paulo vai bater contra essa heresia dizendo: não, nós não precisamos circuncidar, nós não precisamos machucar a carne para podermos obter a salvação. Mas por que, Paulo? Porque nós somos a verdadeira circuncisão. A partir do momento que o Espírito Santo entrou na nossa vida, nós já somos circuncidados. Porque antes a circuncisão era na carne, mas agora a circuncisão é uma transformação no coração. Aleluias. Então Paulo está dizendo: olha, não é necessário machucar a carne para obter a salvação, porque a partir do momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus e o Espírito Santo habitou em mim, o Espírito
Santo transformou o meu coração. Ele fez uma circuncisão, uma mudança dentro de mim. E isso é suficiente para ser salvo. Glória a Deus. Aí Paulo diz assim: nós não temos motivos algum para confiar na carne. E ainda que alguns tenham motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Por que, Paulo? Porque eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Eu sou israelita de nascimento. Sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Eu era membro dos fariseus, extremamente zeloso à lei judaica. Eu era tão zeloso que persegui a igreja. E quanto à justiça, eu cumpri a lei com todo rigor. Paulo está dizendo: olha, se tem alguém que poderia confiar na carne, era eu. Porque eu conquistei tantas coisas, eu adquiri tantas coisas, eu era tão zeloso pela lei que eu persegui a igreja, porque eu não concordava com o que eles pregavam, com o que eles ensinavam, falando de um tal de Jesus. Mas quando Paulo fala de todos esses atributos aqui, no versículo 7 ele diz: eu conquistei tudo isso, mas a partir do momento que eu conheci a Cristo, eu considerei tudo perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, tudo que eu conquistei na minha vida, eu considero nada comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. Tudo aquilo que eu adquiri, que eu conquistei no passado, é considerado como esterco, é considerado como nada, porque a maior alegria, a maior felicidade que eu tive, a maior conquista da minha vida foi conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Paulo está falando que o maior valor inestimável que ele pôde obter na vida dele foi conhecer Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele conquistou lá atrás, ele disse: eu perdi tudo, eu deixo tudo para trás, eu abandonei tudo por causa de Cristo Jesus. Aleluias. E ele ainda diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E olha o que o Paulo vai expressar ainda: eu desejo ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei. Porque Paulo, quando praticava a lei, ele achava que a justiça vinha da lei. Mas agora ele diz: a minha justiça não vem mais da lei, a minha justiça vem da fé em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Eu sou justificado não por causa da lei, eu sou justificado pela fé por causa da graça. Aleluia! E ele ainda diz: eu desejo conhecê-lo. Ó a vontade de Paulo. Eu desejo conhecê-lo. Conhecer quem? Jesus. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo: o meu maior desejo é conhecer Cristo profundamente, a ponto de eu poder experimentar até da mesma morte que Cristo experimentou, e da mesma sorte, da mesma forma que Cristo ressuscitou, eu também ressuscite dos mortos. Sabe qual a maior esperança
de que o crente que morrer em Cristo ressuscitará, é porque Jesus ressuscitou primeiro. Aleluia. Esse é um dos pilares da nossa fé. Estamos no culto de ensino nas terças-feiras e a lição vai falar sobre isso. Porque tem gente que nega que Jesus não veio em carne. Então, se Jesus não veio em carne, ele não foi flagelado. Se ele não foi flagelado, ele não morreu. Se ele não morreu, então ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã nossa esperança. Mas uma coisa nós temos certeza: ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Só que embora Paulo desejasse conhecer a Cristo profundamente, experimentar aquilo que Cristo experimentou, ele disse: todavia, eu ainda não cheguei a esse nível de perfeição. Eu não cheguei até este ponto. E ele diz: meus irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Olha o que Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo: eu deixei o passado para trás. Vou repetir: eu deixei o passado, porque agora eu estou correndo adiante para frente. Porque ninguém que quer alcançar o céu pode ficar preso ao passado. Vou repetir: todo crente que está numa corrida em direção ao céu pode ficar preso no passado. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quem está numa corrida rumo à pátria celestial não pode se apegar ao passado. Por quê? Porque o passado gera um peso. Que peso é esse, Rosenilson? Explica. O autor aos Hebreus escreveu assim: deixemos todo o peso. Deixemos todo o peso. A palavra grega logikon, traduzida por peso, significa embaraço ou estorvo. O seu sentido primordial é de volume, seja em tamanho, seja em peso. Porque um corredor não pode ir para uma partida, para uma pista de corrida, carregando bagagem extra. Deixa eu explicar para você entender melhor. Paulo está dizendo: eu não posso ir para esta corrida carregando peso. Eu não posso participar dessa corrida carregando bagagem. Eu não posso ficar preso às coisas do passado, porque se eu ficar preso às coisas do passado, eu ficarei impedido de avançar até o meu objetivo. Então o autor aos Hebreus diz assim: deixemos todo o peso, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o pecado, porque peso impede de crente alcançar o objetivo final, que é o céu. O pecado impede o crente avançar rumo às nações celestiais. Então, se tiver alguma coisa lhe causando peso, lhe causando desconforto, se tiver algum pecado, joga o peso para fora, joga o peso para trás, abandona o pecado e corra para Jesus. Aleluia. Se tiver peso que precisa tirar, tire agora. Se tiver alguma coisa impedindo você correr nessa corrida espiritual, abandone agora esse peso em nome de Jesus.
Você tem que ficar livre para você conseguir chegar no final da corrida e atravessar a faixa. Aleluia. Então esqueça o passado e abandone o peso que te impede de avançar. Aleluia. Paulo ainda diz assim: avançando, que também pode ser olhando para o que está adiante. Olha o que ele diz: esqueço-me das coisas que ficam para trás, mas eu avanço, eu olho para as que estão diante de mim. Aleluia. Paulo está dizendo: lá na frente tem algo melhor me esperando. Lá na frente tem algo melhor me esperando. Paulo aqui mostra a necessidade de termos direção clara e segura nessa corrida da carreira cristã. Porque quem corre em uma competição não pode olhar para trás. Ele disse: e avanço, eu olho para as que estão diante de mim, na frente. Então quem está numa corrida não pode correr e querer ficar olhando para trás. Por quê? Porque quem olha para trás perde a velocidade, perde a direção e pode correr o risco de perder a corrida. Um corredor não pode correr e ficar olhando para trás, calculando quanto já fez de rota, quanto ainda falta e como é que estão os seus componentes ou seus adversários. Eu não posso estar na corrida cristã, eu não posso estar querendo ir para o céu, correndo rumo ao céu e querer ficar olhando para trás. Porque Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, se eu não posso nessa corrida olhar para trás, então para onde eu devo olhar? O autor aos Hebreus responde: olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque o mesmo Jesus que nos colocou no início da corrida é o mesmo Jesus que vai nos esperar no final dela. Aleluia! No final da corrida, quem estará te esperando é Jesus. No mundo grego, quando os corredores corriam, quando o campeão atravessava a faixa, quem encontrava eram os amigos, a família, os seus entes queridos para abraçar porque venceu. Mas na nossa corrida espiritual, na nossa corrida cristã, não é o pai que vai nos abraçar, não é a mãe que vai nos abraçar, não são os amigos que vão nos abraçar, é o próprio Jesus que estará nos esperando para nos abraçar. Aleluia, louvado seja Deus. Então não olhe para trás. Em nenhum momento da sua corrida olhe para trás. Olhe para quem está do seu lado e confirma aí para ele: nós estamos correndo para o céu, vai. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 14, Paulo diz: prossigo para o alvo. Prossigo para onde? Prossigo para onde? Em outra tradução da Bíblia está escrito: prossigo para o final da corrida. Olha o que Paulo está dizendo: eu deixei tudo para trás, o passado, avanço para o que está diante de mim e prossigo para o final da corrida. Aleluia. O apóstolo aqui está ensinando outro princípio
sucesso nessa corrida quando diz: prossigo para o alvo. Esse verbo aqui tem um sentido de esforço intenso, porque o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer, se esforça ao máximo para chegar ao alvo. Eu te faço a pergunta: você já viu alguém competindo para perder? Que todos aqueles que competem para vencer. Então, se estamos em uma corrida, se estamos em uma competição, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos, louvado seja Deus, a cada dia ser determinados até que chegamos à faixa final, à linha de chegada. Porque o céu é tomado à força. Temos que nos esforçar para conseguirmos chegar ao céu. Jesus já fez a parte dele morrendo por nós, nos garantindo a salvação. Mas nós precisamos nos esforçar para permanecermos fiéis até o dia em que ele voltar para nos buscar. Só que isso exige esforço. O céu é tomado à força. A palavra alvo vem do grego scopus, que significa a fita da meta no final da pista, o qual o atleta dirige o seu olhar. Só que eu tenho algo para te dizer nesta noite. Embora o atleta tenha um alvo que o persegue, isso não significa que ele não terá dificuldades. Porque o atleta na corrida, ele pode cansar as pernas, a coluna pode doer, ele pode se cansar ao ponto de querer desistir da corrida. Só que ele está tão determinado a vencer, está tão determinado a chegar no final da corrida, que ele supera a dor, supera o cansaço, supera as dificuldades para poder chegar na faixa. Assim é a vida cristã. Nessa corrida nós estamos passando dificuldades. Tem momento, igreja, que a gente cansa. Tem momento que as pernas doem. Tem momento que a gente quer desistir. Mas a minha palavra para você nesta noite, apesar da dor, da dificuldade, do choro, da tribulação, da prova, siga em frente, siga adiante. Não pare. Não pare. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluias. As lutas não podem ser um impedimento para nós chegarmos ao nosso objetivo. O autor aos Hebreus escreveu dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra grega ripomone para perseverança traz a ideia de paciência triunfadora, que não apenas prossegue apesar das dificuldades, mas caminha celebrando um cântico de vitória. Porque quem sabe aonde vai chegar, ele já vai cantando. Quem sabe aonde vai chegar, ele já vai celebrando. Quem sabe aonde vai conseguir chegar, ele já vai doando um cântico de vitória. O atleta, quando está na pista, que ele vê que ele é o primeiro da frente e não tem mais ninguém perto dele, já está perto da faixa, ele começa dentro dele a celebrar: eu sou um campeão, eu sou o vencedor, eu consegui chegar. Assim é na nossa vida, já que estamos na corrida para o céu,
Jesus me dará um lugar. O que é, igreja? Frente de toda a cidade. A Deus é que sempre louvar. No céu tenho muitas saudades. Do que? Nas glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor. Rodeado de grande esplendor. Aleluia, glória a Deus. Só que para você ver o Senhor rodeado de grande esplendor, você não pode desistir. Aleluia. Você não pode parar. Você não pode voltar atrás. Não desista por causa das dificuldades. Não pare por causa das lutas e tribulações. Mas persista, insista. Está doendo, mas corra. Está cansado, mas corra. Aleluia, você vai conseguir chegar. Aleluia, glória a Deus. Não desista, igreja. Posso te dar uma boa notícia? A linha final, a faixa está mais perto do que você imagina. Como assim, Rodrigues? Jesus virá em breve. Sabe o que vai acontecer? Os atletas gregos rompiam a faixa da linha de chegada, mas nós que estamos numa corrida para o céu atravessaremos os portões celestiais. Aleluia. Quem vai chegar lá? Deixa eu ver. Quem vai atravessar esses portões? Deixa eu ver. Quem vai entoar cântico de vitória? Deixa eu ver. Se prepare, porque breve Jesus virá e nós atravessaremos os portões dos céus. Aleluia. Aleluia. Palavras finais para eu encerrar. Um grande expositor da Bíblia, teólogo, biblicista, estudioso, chamado William Hendrickson, em um dos seus comentários bíblicos, ele escreveu dizendo que na Grécia, presta atenção, na Grécia, no final da corrida, o vencedor era convocado na pista até o estádio, a comparecer diante do banco do juiz, a fim de receber o prêmio. Esse prêmio consistia em uma coroa de louros. Além de tudo, era-lhe permitido viver ou beneficiar-se financeiramente às custas do dinheiro público, ou seja, dos recursos que pertencem ao Estado e que são geridos pelo governo. Como também era-lhe concedido sentar-se no teatro em lugares de primeira classe. Então, o atleta da Grécia, quando ele vencia a corrida, ele ganhava uma coroa de louros, ele era beneficiado pelo governo, ele também era lhe concedido se assentar nos primeiros lugares no teatro. Só que nós, que servimos a Deus, que estamos numa corrida para o céu, que estamos nessa competição em caminho para o céu, quando nós atravessarmos os portões celestiais, ou melhor, antes de atravessarmos os portões celestiais, o juiz dos juízes vai vir nos chamar. Só por causa desse glória eu vou repetir. O juiz dos juízes vai nos chamar.
Sobe, 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 sobe. Quando Ele nos chamar e estivermos diante dEle, Ele não vai nos entregar uma coroa de louros, mas Ele vai nos entregar uma coroa de justiça, uma coroa de glória. Quem vai receber essa coroa? Quem vai ser beneficiado com a coroa? Aleluia. O atleta da Grécia era beneficiado com as coisas que o governo lhe proporcionava, mas para nós seremos beneficiados, aleluias, não com as coisas da terra, mas seremos beneficiados com as bênçãos do céu, com as bênçãos do céu. E para encerrar, o vencedor da Grécia, que correu, que batalhou, que conseguiu chegar, atravessar a faixa, ele recebia o benefício de se assentar nos melhores lugares. Nos melhores lugares. Era um benefício que o governo lhe dava por causa de ter vencido a competição. Mas o crente que vencer a corrida, que atravessar os portões celestiais, ele não vai se assentar em um teatro, nem muito menos, aleluia, nos bancos de primeira classe. Então, Roseilson, onde o crente vai se assentar? Só para ouvir um glória na boca da igreja, eu vou dizer: Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Jesus deixou escrito: mas ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono, no meu trono, no meu trono. Aleluia! Nós iremos nos assentar ao lado de Jesus no seu trono de glória, ao lado de Jesus no seu trono de glória. Aleluia, igreja. Ainda estamos na corrida, mas a corrida já está acabando. Daqui a pouco atravessaremos a faixa, daqui a pouco chegaremos no nosso objetivo, daqui a pouco estaremos nos céus. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: não desista. A corrida ainda não acabou, mas você tem que se esforçar para chegar no final. Porque quando você chegar no final, Jesus estará te esperando para te dar um abraço. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a vida da igreja. Saia daqui com essa palavra ardendo no seu coração. Eu preguei nesta noite para te dizer, igreja, estamos numa corrida. Para onde, meus Deus? Para o céu. Então, não desista. Deixa as lutas se levantar, deixa o vento soprar. Aconteça o que acontecer, permaneça de pé. A luta vem, mas você está correndo. A prova vem, mas você está correndo. A dificuldade vem, mas você está correndo. Mas não se preocupe não, que essa corrida está perto de acabar. Jesus já está perto de voltar. E você irá cantar em adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que pode, aquele que sabe, aquele que conhece, o Rei da Glória será adorado e celebrado. Nós estaremos no céu adorando ao Senhor.
orando, agradecendo a Deus e tomando posse da palavra do Senhor em nossos corações. Nós temos um alvo a alcançar e jamais abrimos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus,